Fala, meus experts! Hoje eu estou aqui com a doutora Kádia, ela é especialista em sucessão familiar. Seja bem-vinda, doutora Kádia. Obrigada, é um prazer estar aqui conversando com vocês. E nesse assunto tão interessante que é sobre famílias, né? Essa sucessão familiar, toda essa parte. Isso, toda essa parte familiar, herança, né? Que hoje está bastante em voga no Brasil em si, principalmente por conta até de manifestações do novo governo sobre isso. Me conta um pouquinho a tua história. Como tu chegou nessa área da advocacia? Então, eu sou advogada há 18 anos. Eu trabalhava eu trabalhava com comércio exterior. E aí optei para ir para a área do direito. E trabalhei desde o início com assessoria empresarial, né? Então, sempre a gente trabalhou numa ideia de uma advocacia preventiva, muito mais do que o litígio, do que, vamos dizer, o processo em si no judiciário. E aí também eu tive uma experiência de trabalhar um período nos Estados Unidos, fiz cursos lá relacionados à advocacia preventiva também, né? E até fiz um mais recente, que a gente vai estar falando mais adiante. E aí, nesse meio tempo, eu acabei me interessando muito por essa área da sucessão familiar, né? Porque isso envolve uma dinâmica do direito de família, do direito de sucessão, mas muito do direito empresarial na área das holdings familiares. Então, a partir daí que eu comecei a trabalhar com holdings familiares, eu comecei, então, a desenvolver esse serviço na sucessão familiar. Então, basicamente, foi essa trajetória. Mas, claro, sempre focando na composição amigável e extrajudicial. Assim, para a audiência que está em casa, às vezes não sabe o que é uma holding familiar. Isso, então é um nome americano, né? Muita gente não sabe, tanto que nós acabamos colocando, às vezes, sucessão familiar ou planejamento patrimonial da família, que é a mesma coisa. A holding veio do direito americano, que é onde veio essa lei para a constituição das holdings, foi inspirada no direito americano, e ela está no Brasil desde 1974. Só que acabava que era usada pelos bilionários, né, grandes milionários. Acabava que o interior, em capitais, o interior não tinha acesso, né? Advogados acabavam focando só nessas pessoas, então poucos tinham conhecimento sobre o assunto. Com o tempo, esse conhecimento foi se democratizando. O brasileiro também começou a ter aquela ideia do patrimônio. O patrimônio começou a valer mais. Por exemplo, um imóvel rural, né, que há anos atrás não valia muito, hoje um imóvel rural vale milhões, qualquer pequeno imóvel. E aí começou a se ter essa preocupação, como é que eu vou conservar esse patrimônio na família? Como é que eu vou passar para os meus sucessores sem brigas, sem um gasto enorme? E aí se começou, sim, a praticar a holding para pessoas da classe média, que nada mais é holding, em inglês é segurar, né? Que nada mais é de uma forma de você planejar o seu patrimônio em vida e fazer em vida a sucessão, ou seja, passar para os seus filhos ou outros sucessores, para quem não tem, de uma forma mais econômica, e a gente costuma dizer no amor e não na dor, né? Porque o inventário é muito doloroso para a família, seja na ordem financeira, como nas discussões e anos a fio, às vezes, no judiciário. Né? Como tu falou, é para todas as empresas, né? Tanto que pequenas empresas quanto as grandes. Quanto as grandes, quanto um patrimônio familiar, por exemplo, a holding hoje ela se aplica a qualquer família, qualquer empresa. Existe a holding empresarial, que é das empresas, e a holding familiar, que é essa sucessão do patrimônio familiar, do cara que tem terras, do cara que tem imóveis urbanos, né? Que bacana. Me diz uma coisa, ano passado você fez uma especialização fora do Brasil, né? Conta um pouquinho. Isso, então, como no início do podcast estava falando, eu já tive essa experiência no exterior, tanto do meu trabalho com comércio exterior, como depois na área do direito. Eu sempre fui e voltei dos Estados Unidos e da Inglaterra para aprimorar os meus conhecimentos. E o ano passado, em setembro, era um sonho meu ir para a Universidade de Harvard, porque quem não sabe, a maioria acho que sabe, né? É a universidade mais famosa do mundo, a melhor do mundo, principalmente na minha área do direito. Lá a gente tem Barack Obama, que se formou, dentre vários presidentes americanos. E aí eu passei numa seleção
ainda em 2019, mas veio a pandemia, né? Então se concretizou no ano passado. O que a gente foi estudar lá na faculdade de Direito? A gente foi estudar o método que eles utilizam para conduzir o processo e chegar a uma composição de forma que agrade ambas as partes, né? Mas o mais rápido possível, porque hoje no direito americano, 90% dos processos eles se resolvem em acordo, eles são referência nisso. Então, quem acompanha séries tipo Suits, séries desse, aparece muito isso. E aí, a gente ficou lá, né, um período, eram advogados do mundo inteiro, nós éramos em 80 profissionais, isso também muito bom, porque serviu para uma troca de informações, cultura. Então, legal. A gente pôde aprender cada país. Então, tinha gente das Filipinas, do Japão, né, México, bom, o mundo inteiro, Argentina. E aí, todos juntos, né, compartilhar esses conhecimentos e, claro, aprender lá com eles, aprender com os melhores, né? E aí você vai me dizer, tá, mas o que isso tem a ver com a holding? Tudo a ver. Porque como o nosso escritório sempre focou em métodos alternativos de composição, a holding é um deles, né? A partir do momento que você reúne uma família, ou você reúne sócios de uma empresa, e aí você quer organizar e fazer a sucessão, você precisa ter essas técnicas de negociação, né, de mediação, para as pessoas entenderem quais são os reais interesses delas, porque às vezes as pessoas te procuram dizendo que querem uma coisa, mas não é aquilo, né? A gente vai a fundo, a gente descobre que é outra coisa. E para fazer de forma que saiam todos satisfeitos, né? Que não venha ali, aqui 1 ano, 2, me arrependi, não era bem isso que eu queria. Até para evitar conflitos, né? E brigas. Para evitar conflitos. E quem nunca teve um conflito familiar? Eu acho que eu não conheço alguém. E todos sabem o quanto doloroso é um conflito familiar, né? Fora o custo disso, muitas vezes, né? Sim, porque como tu falou, às vezes, tipo, tem essa briga na empresa, é uma questão empresarial, mas querendo ou não, tu já tá levando pra dentro da tua casa, né? Aí, Exatamente. Justamente. Prejuízo muito maior, né? Exatamente. Uhum. E você tem um trabalho com planejamento patrimonial, né, da família. Me conta mais sobre como funciona, como é que é o teu processo, como é que é o método que você desenvolveu? Então, nós pegamos toda essa expertise de anos de trabalho, mais isso que a gente foi se aprimorar nos Estados Unidos agora, e já há alguns anos eu venho me especializando nisso, inclusive com um escritório que é referência no Brasil, que é no Rio de Janeiro, né? Então, eu venho me especializando nesse sentido e tenho uma consultoria deles. E aí eu reuni tudo isso e montei um método próprio de trabalho. Como é que isso funciona? Então, uma família, qualquer família ou empresa, né, que tenha um patrimônio e que queira, eles chegam até mim e dizem, olha, eu não quero depois que eu venha a falecer, né, não tenha sucessão, não sei quem vai administrar essa empresa, ou não sei quem vai administrar essa propriedade rural, né? Não quero que os meus filhos briguem, não quero que dilapidem o patrimônio, gostariam que fulano ou beltrano ficasse na administração, gostaria que esse patrimônio ficasse na família pelo menos 2, 3 gerações. Aí eles me narram toda essa questão emocional. Então, a gente chama de sessão de viabilidade, onde nós atendemos essas pessoas, ouvimos todas as dores delas, essas consultas acabam levando 2 horas. Por quê? Porque o principal é entender lá no coração delas o que elas realmente querem. A partir disso, aí sim, nós vamos para a parte prática da advocacia com holding, que a gente pede que elas nos passem, então, todo o patrimônio nos abram, né? Qual é o patrimônio ou familiar ou daquela empresa, imposto de renda, então, uma série de documentos, né? Claro que a gente assina um termo de confidencialidade com relação a isso. E aí a gente monta um croquis. O que é esse croquis? Com base naquele desejo daquela pessoa, ou seja, com base em como ela quer que seja feita aquela sucessão, né? Eu quero deixar para o Pedro, para o Paulo isso, para o Joãozinho, como ela quer que, eu quero que essa empresa seja administrada assim, eu não gostaria que cônjuges viessem a participar
depois da administração, porque às vezes vem a nora, ou não dá certo, né? Então, eles colocam todas as situações. A minha empresa, eu quero que quem assumir tenha um nível mínimo de qualificação, né? Então, eles... Algumas exigências tu já consegue colocar Isso, os coisas. Legal. Aí, a gente monta um croquis onde a gente apresenta para o cliente, olha, para fazer desse jeito, você vai gastar tanto, né? Funciona dessa forma. E também a gente apresenta para ele a economia que ele teria se ele deixasse para o inventário. E isso que nós estamos falando do inventário consensual. Não estamos falando do inventário litigioso. Então, você imagina litigioso. Então, a gente apresenta. Geralmente, tá? Nós chegamos a 90% da economia. Ou seja, com a holding, a pessoa gasta 10% do que viria a gastar no seu pós-mortem, do que os seus herdeiros viriam a gastar. Né? Então, as pessoas... Aí, depois disso, sim, a pessoa decide, não, eu vou fazer, ou não estou preparada ainda para fazer, a gente respeita, porque às vezes você acaba mexendo com a família, né? Mas você imagina, né? Quando a gente faz e apresenta e executa, as pessoas saem muito felizes, né? Porque elas ficam tranquilas com como vai seguir a vida delas, que até elas dizem, posso morrer tranquilo, né? Uhum. E você não imagina o quanto isso é importante, porque eu já tive um episódio, em particular, de um cliente que não tinha holding, não tinha nada, e ele estava muito mal no hospital para morrer e tal, e ele me chamou para conversar. E ele não sossegava até que eu fizesse um documento onde eu já deixasse assim, quem ia cuidar da mãe, quem ia fazer isso e tal. E aí eu chamei os filhos, foi tudo muito rápido, eles concordaram com o desejo do pai, ainda bem. Nós assinamos assim, é claro, não deu para fazer holding, né? Mas deu para fazer uma declaração de vontade dele num dia. Para te ter uma ideia, o quanto isso o preocupava, no dia seguinte ele entrou em coma e veio a falecer. Né? Só tava esperando isso. Então eu que tenho eu acompanho o quanto isso perturba às vezes as pessoas. Né? Mas porque tu imagina só, vamos pensar, não, nós que somos empresários, tu cria todo um negócio, tu quer que aquilo perpetue, porque tem um propósito, né? E imagina assim, do nada aquilo pode ser destruído ou pode gerar, em vez de gerar alegria para a família, gera uma dor de cabeça, gera desgaste, separação. E quantas marcas que hoje não são mais da família? Que foram adquiridas por terceiros, e outras marcas ao contrário, que a gente sabe, grandes marcas. Outro dia eu estive lendo numa revista sobre a Lacoste tem toda a sua sucessão pronta, assim, né? Anos a fio, o que a marca espera, o que o CEO vai ter que... Então você vê que é bem diferente, né, de você deixar... E nós temos casos, assim, evidentes no Brasil. Vamos falar um caso bem comum que as pessoas devem ter visto na imprensa, o caso do Gugu Liberato. Sim. Você vê hoje toda uma família em briga, em disputas. Cada filho tem um advogado, eu estava vendo, não se falam mais. Por que não fez um planejamento patrimonial? Fiz só um testamento, que eu nunca indico para os meus clientes, porque eu brinco que testamento só dá certo em novela, porque eu nunca vi um testamento da vida real dar certo. Pois eu só vejo briga e discussão. E não evito o inventário, né? Então, tem outro caso que eu vi também na imprensa, que é das lojas pernambucanas. Que a herdeira, ela teve um AVC, ela hoje está acamada, ela não tinha nenhum tipo, não imaginava, né? Até porque não era uma mulher tão idosa. E hoje eu estava vendo, acho que tem mais de 10 pessoas na justiça brigando pelo comando das lojas pernambucanas. Então, até onde eu vi, a justiça nomeou um administrador judicial até que se resolva isso. Então, você vê quanta coisa ter-se-ia evitado com isso. E nós temos, ao contrário, celebridades, milionários, bilionários, que não tem esse problema que fizeram, que tem uma reportagem da Forbes, né? Então, nós temos Antônio Hermílio de Moraes, o grupo Roberto Marinho, que faleceram e tinha toda a sucessão pronta, o do Grupo Abril, Roberto Civita, né, alguns nomes agora que me vieram à mente, José Alencar, que foi vice-presidente, né, que era dono de uma fortuna. Então, assim, casos de sucesso, que investiram nas holdings familiares. Porque ela faz parte de um planejamento, né? De um planejamento. Outra coisa que a gente costuma dizer para a pessoa, além dessa economia que eu te falei, além de evitar a discórdia da família,
preparar, né, a tua sucessão, ela serve como uma proteção patrimonial, né? Então, por isso que você verifica muitas empresas que vão à falência, mas aí agora pensando no patrimônio pessoal, não atinge o patrimônio pessoal da família. Por quê? Porque ele é protegido por holdings, né? Então você tem agora, até o caso das Americanas, né? Claro que comprovada a fraude já é diferente. Mas o caso das Americanas, é muito difícil você chegar no patrimônio pessoal dos maiores acionistas, né? Esse pessoal é todo protegido por holdings. Então, isso é algo legal, não é algo ilegal, e que está aí a serviço da população brasileira. Perfeito. E qualquer pessoa ou família pode ter uma holding? Como é que é? Qualquer pessoa. A gente hoje nós fizemos assim, ó, desde um senhor, começou de Marau, lá em Marau, nós fizemos um senhor com uma casa, uma residência. A gente fez, e um filho único, porque tem gente que acha que tem um filho, não tem inventário, não tem. Tem sim. Então, nós fizemos da residência dele, nossa, a economia dele foi mais de 90%, né? Então, a gente já deixou pronta. Outra coisa que é bacana dizer é que você vai comandar o seu patrimônio em vida, né? Ou seja, enquanto você viver, você que manda. E se você quiser desfazer, você pode. Então, eu me arrependi de ter feito a sucessão daquela forma. Ou me aborreci com um filho em específico, não quero mais. Você pode, sim, desfazer todo o sistema. Então, é algo que, enquanto você viver, a gente brinca, é você quem manda, né? Ai, que legal, né? Porque, às vezes, muita gente talvez não faça por medo. Se acontecer alguma coisa, eu não posso mais desfazer. Mas tu pode. Pode. Muitas pessoas nos questionam, mas aí eu não posso. Aí eu botei na holding aquela empresa, aquele patrimônio, eu não posso mais vender, não posso mais comprar. Não. A gente brinca, é vida que segue. Você vai fazer teus negócios, a gente quer que você prospere, que compre muito mais, né? Mas é normal, só você vai, claro, fazer todas essas operações através da holding familiar ou da holding empresarial. E qual que é a tua instrução, né, para quem quer fazer uma doação em vida ao invés de uma holding? Então, eu costumo dizer que a doação em vida é pior que o inventário. Primeiro, porque você gasta tanto quanto o inventário. Então, hoje o imposto de doação é o mesmo que do inventário, né? Hoje no Brasil, o Rio Grande do Sul é 6%, os demais estados estão 8%, sobre o valor da avaliação do patrimônio, não do que você acha que vale, né? E aí você vai pagar esse imposto, e o que acontece, que eu vi muitos casos? Pais que doam patrimônio para os filhos, aí os filhos abandonam esses pais. Ou acabam torrando todo esse patrimônio e esses pais ficam na rua. Então, eu sempre costumo dizer, é pior do que tu deixar para o inventário. Então, nem faça. Ou as pessoas me dizem, mas a doação com usufruto, que é uma forma de você mandar enquanto você viver. Também não indico, porque é muito caro, vai custar o dobro do valor, né? E também o usufruto te deixa aprisionado, porque aquele imóvel você não consegue, até você pode vender, mas aí você vai depender da autorização do filho. Então, é algo assim que nós não indicamos. Aí a gente diz assim, bom, então fica sem fazer nada. Né? Entendi. E o testamento é uma boa solução? Você indica? Pois bem, como eu estava falando no caso do Gugu Liberato, é o caso mais explícito do testamento. E a gente brinca, testamento só dá certo em novela, e nem em novela. O que acontece? As pessoas vão lá, fazem um testamento, ele não evita o inventário, porque você vai ter que fazer igual, e pior, as pessoas começam a brigar dizendo assim, olha, a fulana, quando fez esse testamento, estava maluca. A fulana estava o fulano sob a influência de não sei quem. Aí eles entram na justiça para anular. Claro que é muito difícil você anular. Mas você imagina você ficar parado, com um patrimônio parado, por 10, 15 anos, enquanto você discute na justiça se esse testamento é válido ou não. Que é o caso do Gugu Liberato. Então, a gente não recomenda testamento. Eu acho que quem vem no escritório e me pede, eu digo, olha, eu não faço. Não faço porque eu não quero que você venha ter dor de cabeça depois, né? A única forma que a gente faz testamento é que tem clientes que nos procuram para fazer a holding e são clientes já de muita idade, assim, 90, 91 anos. Eles têm muito medo claro, né, conforme a idade a gente sabe que é mais fácil vir a falecer.
Então, o que a gente faz? Eles têm medo que não dê tempo de finalizar a holding. Então, a gente faz um testamento para garantir aquela vontade deles enquanto finaliza a holding. Só nesses casos. Fora isso, a gente não aconselha o testamento. E quanto tempo demora para um processo de holding? Olha, como ele é muito burocrático, né? O nosso escritório, a gente desenvolve 3 métodos que nós colocamos para os clientes, que é o método 1 célula, 2 células, 3 células, né, que o cliente escolhe. Então, toda essa burocracia, essa complexidade, eu sempre digo, vai de 6 meses a 1 ano. No mínimo 6 meses. Não há como ser antes de 6 meses. Mas, geralmente, eu vejo assim que leva 1 ano, às vezes até mais. Porque o que acontece? Quando a gente começa a movimentar isso, a gente encontra situações, por exemplo, matrículas que não estão adequadas, né? Então, a gente não faz só, por isso que a gente faz planejamento patrimonial. Não é só holding, a gente organiza todo esse patrimônio de uma forma legal, né? Então, às vezes, demora até 2 anos para legalizar tudo isso e para depois montar a holding. Por isso que, como tu falou, não deixar fazer isso quando tá com um problema, não. Já começar a fazer esse planejamento, já deixar tudo certo para não ter o problema, né? Isso, tem pessoas que nos procuram, já faleceu, não dá mais. Ou, estão em meio a um imbróglio gigante. Também não. Tem pessoas também que nos procuram, mas eu ainda sou novo, vou esperar. Eu sempre digo, olha, você não sabe o dia de amanhã. Se você fizer agora até mais jovem, melhor, porque você pode fazer a holding com calma. E aí até aqueles custos que você tem, você pode diluir ao longo do tempo. Então, é melhor ainda, quanto mais jovem, melhor. Eu tenho clientes que me procuraram para montar holding, que não são casados, não têm filhos, são solteiros, pessoas solteiras, que estão começando a fazer um patrimônio, tem essa intenção da proteção, e eles me dizem, não, eu já quero colocar uma holding, até para relacionamentos, né? Porque às vezes você tem alguns relacionamentos que a pessoa vem a demandar um patrimônio, que às vezes a pessoa nem tem direito. Então, a holding protege disso. Então, eu tenho muitos clientes jovens que já querem ir organizando dentro de uma holding para, num futuro, fazer uma sucessão, algo assim. Perfeito. Sabe que uma vez eu vi um ditado que dizia assim, sempre vai ter uma separação. Ou é pela morte, ou é por separação normal. Então, isso que digamos, cara, já proteja, né? Olha que legal, nunca tinha ouvido falar isso. Já vou usar agora nas próximas entrevistas. Nos meus vídeos. Realmente, uma separação vai haver, você tem toda a razão. Seja em vida porque não deu certo, ou na morte. Porque é muito difícil o casal morrer junto, né? É raro, ainda bem. Sim, verdade. E até a questão, assim, de herança, sobre a herança no Brasil, como é que é isso? Como é que funciona a questão de lei, né, a legislação? Então, como eu iniciei aqui falando, né, que a herança está muito em discussão, por quê? No Brasil, hoje a gente tem um imposto que é de 6% no estado do Rio Grande do Sul, tá? Alguns, como o Amazonas, é 2%, que é o único, e os demais é 8%. Então, já é alto, né? Então, você hoje pegar despesas de cartório, quando você for fazer um inventário, advogado, mais os 6%, tal, a gente sempre diz assim, olha, de 20% a 30% do teu patrimônio, né? Um inventário. O que acontece? Nós temos tramitando no Brasil, há 20 anos já, no Senado, para ir a 20% esse imposto da herança. Então, e você imagina, né? Se você tem um patrimônio de 1.200.000, você já deixa para o governo. O que acontece? Nos outros países, por exemplo, os Estados Unidos, é 40%. A França é 60%. O Chile é 25%. Então, nós temos ainda um dos impostos sobre a herança mais baratos do mundo. Tá? Por isso que esses países, eles não deixam inventário. Por isso que a holding é um sistema que veio desses países. Né? O que acontece? Quando entrou o novo governo Lula, e agora não estou puxando nada de política, mas colocando os fatos, tem várias entrevistas, né, do Haddad, inclusive em podcast, até teve uma num podcast que eu retransmiti, mas ele esteve no Roda Viva, e do próprio Lula, tá? Mas o Haddad fala mais explícito onde eles falam isso. Eles dizem assim, olha, o imposto no Brasil é o mais barato do mundo. E não pode ser. A gente está
tá penalizando, vamos dizer assim, o consumidor, a produção, e deixando a herança com um imposto muito baixo. E aí ele fala, né, que é um dos pedidos do presidente Lula, nesse podcast, ele fala bem explícito, que a reforma tributária, que é para sair no segundo semestre, se mexa com essa questão. Então, assim, muitas pessoas me procuraram, tá? E me disseram, o governo Lula pode tirar a herança? Vai tirar a minha herança? Até o Lula, na entrevista dele, ele fala muito isso da herança e tal. Aí eu digo, não, tirar a herança, a princípio não, porque é uma cláusula pétrea da nossa Constituição, e só assim, havendo uma nova constituinte, assim, então seria algo, vamos dizer, teria que haver uma ruptura institucional que eu não acredito, e pelo que eu ouço falar desse governo, não é o propósito. Porém, o governo pode te tirar a herança através do imposto. Então, assim, se passar essa questão que está há 20 anos já no Congresso, e aí eu não falo o governo Lula agora está sendo explícito, mas outros governos eu sei que já tiveram a intenção de fazer isso. Se passar, você imagina. Aí de 6% você vai para 20%. Eu tenho pessoas hoje que é 6% que me procuram para o inventário, e que quando eu calculo só o imposto, elas não têm condições de fazer. Elas têm que vender patrimônio, ou elas me dizem, eu vou aguardar. Só que o aguardar tem multa também, né? Se você passa 180 dias e não faz inventário, você paga multa. Então, tem toda uma situação. Então, a maioria acaba vendendo. Então, você imagina você tendo lá 27, 27,5%, ou chegando a um percentual que a gente tem nesses países como França, que é 60%, Estados Unidos, 40%. Então, sim, você vai deixar para o governo. Tanto que a gente costuma falar em alguns vídeos, né, que se você não fizer o seu planejamento patrimonial, você vai deixar para o Estado fazer. A gente diz, quem que você quer que administre o patrimônio? Você ou o Estado? Sim. Quem não se organizar em vida, passando, sim, essa reforma, e a gente acredita, porque isso, como eu falei, já está há 20 anos, não é algo novo, e vai ao encontro dos demais países, sim, a pessoa que deixar vai ter que vender metade do patrimônio, se não tiver um caixa grande, e é difícil hoje a pessoa ter lá 1 milhão, 2 milhões guardado no banco para pagar imposto para inventário, né? Então, eu sempre falo, tá aí, tá a informação, né? Tem vários escritórios que são especialistas no assunto, o nosso é um deles, então é só buscar e fazer. Não procrastinar. Não procrastinar, isso aí. É verdade. Porque isso é um pouco da cultura brasileira, né? Fica, vou deixar para depois eu resolvo. Mas depois vai virar um bolo de neve e isso. consegue... Você falou tudo, né? Como o Brasil nunca teve um custo tão alto para o inventário no passado, que é o contrário de agora, eu acho que o brasileiro nunca teve essa questão do planejamento patrimonial, né? Você vai para os Estados Unidos, já que eu tenho essa formação lá, acompanhei. Eles têm muito forte isso. A criança de pequena já é ensinada, né? Você pega um zelador de um edifício, ele já tem esse planejamento pronto. Então, é algo que o brasileiro, a duras penas, vai ter que aprender. Eu digo a duras penas porque quem não fizer vai pagar. Me diz alguns casos de clientes, assim, que você ajudou e depois eles disseram... No início falaram, não vou fazer, não precisa, mas tu foi lá, mostrou e depois eles... Meu Deus, te agradeço. Pois é, teve um caso até de um pessoal que eles são de Marau, mas eles têm a maior parte do patrimônio em terras no Tocantins. Eles levaram, acho que 1 ano para fechar, né? Até mais pelo pai, né? Ele era um pouco receoso e tal, dessa família. E os filhos queriam muito, porque os filhos queriam que deixasse isso organizado em vida. Não que os filhos dependam disso, mas eles sabiam do custo que seria o inventário. E aí ele fez meio a contragosto e tal. Até a esposa dele acabou fazendo uma live comigo depois. E agora nós fomos para o Tocantins para finalizar. Nossa, ele saiu super satisfeito. Ele veio me visitar agora, ele estava em Marau, veio me visitar e indica para todos os amigos. E fica bravo, ele estava falando, eu fico muito bravo para os amigos que não querem ver, que não acreditam. Não vou. Fulano te contatou, ele me pediu, né? Porque ele viu o quanto é importante e o quanto para ele foi uma economia. Então, esse é um caso, assim, bem explícito, assim, de uma pessoa receosa que não queria, hoje é a pessoa que mais me indica para fazer a hold. Que legal, né? É como tu diz, às vezes é por falta de informação. Porque às vezes na cabeça, eu acho que é difícil, eu acho que é muito burocrático, apesar que né? Como tu falou, tem todo um processo.
Só que depois eles acabam vendo o benefício que tem. Claro, e um ano passa muito rápido, né? Você piscou, passou e tá pronto. Outra coisa que tem que ter cuidado, tá? A gente vê, e com todo o respeito aos contadores, tem contadores, tem colegas que sabem muito, tá? Mas a gente vê alguns colegas e colegas advogados que acabaram não se especializando no assunto e praticam as holdings ainda como era antes de 2019, que nós tínhamos uma legislação. E agora acabou muita coisa mudando. Teve uma decisão do STF que mudou alguma coisa. Tivemos aqui do Rio Grande do Sul também que adaptou, né? E aí eles praticam a mesma coisa. Aí o que acontece? A pessoa sai muito desgostosa. Por quê? Ela acaba pagando muito mais do que seria mesmo do inventário. E aí ela sai falando, não vale a pena. Então, assim, eu sempre digo para todos as clientes ou quem está me assistindo, procure um profissional especializado. Tome cuidado, às vezes tem preços assim muito baratos, não estou dizendo que o nosso, mas eu já vi, onde a pessoa faz a toque de caixa e a pessoa teve um gasto absurdo. Absurdo que eu sempre digo, o remédio virou veneno. Né? Então, tome muito cuidado, pesquise, veja se é um escritório efetivamente especializado no assunto, porque a legislação mudou, não é mais a mesma de 2019, e quem faz holding, como se fazia alguns anos atrás, está fazendo errado. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque eu vejo pessoas virem até o escritório com essas queixas. Podia dar alguns exemplos, até mesmo para nossa audiência entender que algumas situações, assim, cara, era feito dessa forma, agora mudou para isso. Sim. Nós temos uma que é bem, hoje, muito discutida. Quando você vai transferir, vamos pegar uma holding familiar, né? Você tem lá um lote de terra, um apartamento, vamos pegar assim. Aí você vai transferir esses imóveis para a sua holding, tá? Até 2019, acho que 2020, você não pagava nada de ITBI junto à prefeitura, tá? Porque isso é algo garantido pela Constituição Federal, essa imunidade tributária na integralização de bens para a pessoa jurídica. Porém, com o passar dos anos, houve uma decisão do STF que deixou isso em dúvida. Assim, ele deixou uma brecha para as prefeituras cobrarem. O que aconteceu? As prefeituras foram lá, óbvio, querem arrecadar, e estão cobrando. Só que existe, aí sim, né, quem é especializado, existe uma forma que você faz para não pagar esse TBI, uma forma legal. Isso já é uma coisa. Então, o pessoal que não sabe, manda e diz assim, agora não dá mais, você tem que pagar. Outra coisa que o pessoal faz, coloca como holding imobiliária. A Constituição não garante imunidade para a holding imobiliária. Então, o cara bota a holding imobiliária, vai lá, óbvio, vai ter que pagar esse imposto, né? Então, já ali faz errado. Outra questão, até 2020 também, você fazia a sucessão, a transferência desse patrimônio para os filhos com base no valor do imposto de renda e não no valor do imóvel. E isso barateava muito. Por quê? Hoje a gente tem imóveis que valem 1 milhão e o pessoal tem no imposto de renda por 10 mil reais. Bom, eu já vi casos que o imóvel está ainda lá na matrícula em cruzeiros, pequenos agricultores, que não declaram ainda imposto de renda. Aí o pessoal vende essa ideia ainda que é possível. No Rio Grande do Sul não é mais possível, porque eles criaram uma legislação, óbvio, o Estado vai criando legislação para arrecadar. Eu brinco, é o jogo do gato e rato, né? Uhum. Você vai fazendo de um jeito e o Estado vai lá. Que não, quando é holding, quando é patrimônio, tem que ter avaliação, não é mais pelo valor do imposto de renda. Aí a pessoa chega lá e me diz, mas disseram que era imposto de renda, eu paguei um monte. Não é mais. Mas nós temos formas de fazer. Você pode eleger um domicílio fiscal em outro estado, quando nós temos, que ainda assim é possível, como o Amazonas, que é possível pelo imposto de renda e ainda é 2%. A gente tem o modelo 3 células, onde você gasta o máximo R$1.000 com a sucessão. Claro, aí você tem que ver se enquadra. Então, são formas que só quem é especialista no assunto. Então, você vê, como eu falei, a pessoa que faz como era no passado, imagina só, já entra, você já paga 2% do ITBI, que você não paga conosco e não pagava antes. Aí você vai fazer a sucessão, tu vai pagar lá 6% sobre a avaliação e não sobre o IR.
a pessoa sai apavorada. Algo que era para ser bom virou como uma despesa maior que o inventário. Então, você tem que ter esse cuidado. A não ser, claro, eu conheço pessoas que me procuraram e me disseram assim, Kádia, eu quero fazer uma holding porque eu quero fazer um loteamento, ok? Então, por isso que eu digo que tem que ter expertise. Essa é uma holding imobiliária. Nós vamos pagar o ITBI, porque tem que pagar, porém você vai ter todo um benefício lá na frente, porque quando você for vender esses terrenos, ao invés de você pagar como pessoa física 15% de imposto de renda de ganho de capital, você vai pagar 6%. Então, é por isso que a gente costuma dizer planejamento patrimonial da família. Porque a gente tem que entender o real interesse da família para aí sim usar da legislação e aplicar. E é um conhecimento multidisciplinar. Por isso que eu digo que tem que ser um profissional especializado. Você tem que entender de direito de sucessão, direito empresarial, tributário e contabilidade. Então, se você não faz esse estudo, e isso exige, é complexo, então muitos não têm interesse nem vontade, você não consegue desenvolver. Por isso que eu sempre digo, profissionais que vêm com um valor muito baixo, desconfie, porque ninguém que tem todo esse conhecimento, usa de toda essa complexidade, tem condições de cobrar algo tão barato. Né? Eu sempre brinco, né? Quando o milagre é demais, desconfia do santo. Né? Isso porque alguma coisa tem de errado. Alguma coisa tem de errado. Então, é toda essa multidisciplinariedade. Por isso que eu falo assim, ó, tem que ter cuidado com quem você vai fazer. Não é qualquer um que vai poder organizar o teu patrimônio. Não. Até a gente diz assim, ó, holding não é uma empresa. Holding é um sistema de gerenciamento do teu patrimônio. É um sistema que você vai... eu vou aplicar para o João. Bom, para o João, talvez não seja o mesmo sistema que eu vou aplicar para ti. Entendeu? Então, tem que ter esse conhecimento. Como tu disse, é uma coisa única. Para cada empresa é uma situação, É particular, não é uma produção em série. Não é... eu já vi assim, uma pessoa fazendo em série. Monta a empresa lá, bota o patrimônio, transfere e o cara que se dane, vai pagando imposto e deu. E é assim. Essa pessoa até que foi no lugar, o cara disse, é assim. Não é assim. Talvez seja assim para ele, né? Que não estuda, não busca. Então, assim, sempre tem esse cuidado em buscar. Marque uma sessão de viabilidade. Invista num croquis bem feito, que é onde você vai ter todo o planejamento. A gente diz que o croquis é o planejamento da casa que você vai construir. Né? E aí sim, tome a sua decisão com fundamento. Perfeito. E que mais dicas tu daria assim para nossa audiência? Que geralmente assim eles ficam na dúvida ou às vezes por falta de informação. Então eu vou colocar algumas perguntas que o pessoal me faz nas redes sociais e quando vem fazer a sessão de viabilidade comigo, né? Por exemplo, eles me perguntam, mas se seu filho vier a falecer antes de mim, meu filho, né? A gente diz, não há problema, porque o sistema da holding já existe uma cláusula que se esse filho vai a falecer, esse patrimônio volta para a holding. Então, ele não vai tá indo, talvez, a gente não costuma indicar, tá? Para o cônjuge. Porque o que acontece? Às vezes o cônjuge casa com outra pessoa e fica com o patrimônio da família, né? Outra coisa. O dia que eu vier a falecer, meus filhos podem aproveitar a holding e fazer essa mesma e fazer a sucessão para os filhos deles? Sim. Olha que legal. Não precisa gastar mais. Ele vai utilizar esse mesmo sistema. Claro, talvez vai ter que trazer um profissional para ajudá-lo nessa segmento, né? Mas vai conseguir fazer para os seus próprios filhos, que é o que a gente vê em grandes grupos. Então, você vê que tem, assim, muitas questões. Outros me dizem assim, mas isso aí vai passar, será que o governo não vai pegar? Não, porque isso é algo legal que a gente está fazendo, não é algo ilegal. Não é legal. Né? Então, a gente está usando da legislação. Ela vai ficar a mesma sempre? Não sei. Hoje a gente tem a legislação de holding, a cada 6 meses ela muda. Então, a gente tem que estar sempre... Por isso que eu falei que a gente tem essa consultoria desse escritório do Rio de Janeiro, que nos auxilia com tudo que vem de novo. Então, tudo que vem de novo... Até agora a gente teve uma mudança um pouquinho na receita. Teve uma questão, a gente já teve, assim, toda a informação do que poderia afetar o sistema de holding. Então, a gente busca, assim, passar... o que a gente busca? Um trabalho de excelência e passar segurança para o cliente proteger o seu patrimônio. Proteger, organizar e fazer a sua sucessão. Perfeito. E sempre buscando, como tu falou, se atualizando, indo para fora do país para buscar conhecimento,
buscar o que estão fazendo lá, que dá pra gente aplicar aqui. Isso, não há como ter um trabalho de excelência sem estar investindo em atualização e conhecimento. Isso não sou só eu, e nós temos vários advogados no escritório que estão hoje lá trabalhando, enquanto eu estou aqui no podcast, e eles também, a gente tem também uma equipe multidisciplinar no escritório, eles também buscam. Nós temos contadores parceiros, até agora na vinda que eu estava conversando com um que me passou algumas preocupações, então a gente junta, a gente chega a uma solução. Então, para você ver, a gente tem toda uma equipe para prestar um trabalho de excelência para o cliente final. Perfeito. E de onde que veio essa paixão por, né, porque é uma especialidade do direito, né? De onde que veio essa paixão por... Então, como eu falei, eu sempre gostei muito do direito americano por ele ser ágil, prático e eficiente. E eu digo que é eficiente e eficaz quando o cliente chega ao resultado que ele gostaria. Não adianta você ganhar uma ação daqui 15 anos que talvez tu nem mais tá viva ou tu nem mais queira aquilo, né? Então, é tempo de vida, e isso... Você sabe que tempo é o nosso maior tesouro. Então, eu sempre gostei muito disso. Aí, como eu falei, aí a gente trabalhando com as empresas, algumas empresas já... Opa, essa empresa já tem uma holding, como que funciona? Alguns clientes começaram a me questionar. Você sabe sobre holding? Né? Então, vou começar a aprender. Aí eu vi que é um sistema que veio lá da Inglaterra, do direito inglês, foi para o americano e veio para cá. Foi a nossa lei, uma cópia, né? E aí eu comecei, se eles fazem é algo bom, vamos pesquisar. E aí quando você começa a ver que é algo que você faz, que eu sempre brinco no amor e não na dor, que o advogado é visto não para estar lá em um momento ruim da tua vida, mas sim num momento bom, que você está organizando, fazendo o que você realmente quer, né? Ajudando você a economizar. Eu disse, nossa, isso é tudo que eu queria. Algo que eu possa fazer um bem para a sociedade e, ao mesmo tempo, obviamente, eu ter a minha remuneração. Então, não dependendo do judiciário, né, que hoje a gente sabe que o judiciário está amoroso e não é só por culpa, não é culpa de juiz ou funcionários, eles são poucos e o volume aumentou muito. A gente tem que entender isso. Então, eu acho que tudo que a gente possa buscar assim, é melhor. E você vê hoje o direito no mundo todo, isso eu vi quando eu estava lá em Harvard, de colegas, está nessa linha, nessa busca. E o direito brasileiro está muito, a gente tem o novo Código de Processo Civil que fala muito da mediação. A gente tem vários profissionais especialistas em mediação. Quem aqui talvez nunca teve um processo que passou por uma mediação? A gente tem hoje, quem já ouviu falar as constelações familiares, que também eu fiz uma formação e uso nas holdings, aplicada a solução. Nós temos muitos juízes especialistas em constelação que aplicam e eles têm, assim, 95% de acordos. Então, assim, nossa, isso é muito bonito. A gente sai feliz quando o cliente sai feliz. Eu não sei, mas aqui na nossa região é bastante empresas familiares, né? A grande maioria, se tu pegar num percentual. A grande maioria. E olha que coisa legal. A holding vem do direito inglês americano, que é das grandes corporações, com uma ideia familiar, aplicando aqui para nós. Não tem aqui nós que somos empresas familiares. Então, assim, se as grandes corporações já aplicam, né, por que nós não? E eu achei legal isso, cara, começar já da forma certa, né? Da forma certa, porque esse planejamento. Eu estava falando com um cliente a semana passada que me procurou para saber sobre holding. Aí ele me contou assim, ele disse, eu quero fazer porque o meu sogro faleceu e nós estamos há 15 anos no processo de inventário. Minha esposa, né, está há 15 anos no processo de inventário. E eu não quero isso para os meus filhos. E daí a gente pensa, quando tá num processo assim tão longo, é todo um desgaste da família. Porque imagina, 15 anos com aquele problema que não foi resolvido. Que não foi resolvido. Olha o peso que isso tem para a família, né? Exatamente. Quem nunca acompanhou isso, né? Esse desgaste que o inventário... Então, só de você evitar, como esse senhor me disse assim, olha, ele até brincou, ele disse, a economia para mim é um bônus. Eu quero fazer porque eu não quero que os meus filhos tenham esse desgaste. Então, só isso aí você já vê que quem passou por isso sabe.
Viu? Me diz, como é que o pessoal faz para te encontrar? Então, a gente tem, o nosso escritório hoje é localizado em Marau. A gente tem vários parceiros, tá? Que a gente trabalha a nível de Brasil, com holding, né? Nós temos o nosso site, que é cadiabarro.com, as redes sociais, Cadia Barro Advocacia, nosso canal do YouTube. Então, é muito fácil, vai botar lá Cadia Barro, vai achar. E aí a gente tem vídeos, muitos vídeos, a gente tem materiais escritos também, né? Blog, falando sobre o assunto. Então, a pessoa que entrar ali já vai... A gente tem clientes que vêm porque nos encontram aí, ouvem os vídeos, se interessam e nos questionam. A gente tem também um canal aberto de comunicação, tanto nas redes sociais como no site, tá? Até ontem mesmo uma mulher me chamou pela rede social. Aí a gente foi para o WhatsApp e marcamos uma sessão de viabilidade, né? Como eu falei, tudo começa com a sessão de viabilidade. Então, muito ali, Cadia Barro, botando no Google, vai nos encontrar. Tá acessível para todo mundo, né? Para todos que têm empresas, que têm... Hoje esse mundo globalizado e a internet deixou tudo mais próximo. Aí as pessoas me perguntam, mas você tem como fazer uma holding lá do Tocantins? Lá? Sim, porque hoje é tudo eletrônico, né? A gente faz tudo daqui. Mas mesmo assim, o nosso escritório, como eu falei, a gente procura ter um trabalho de excelência, um trabalho, vamos dizer assim, que seja qualificado, a gente vai até o cliente. Então, a gente foi até o Tocantins para finalizar com esse cliente. Estivemos na fazenda dele, conhecendo. Foi maravilhoso conhecer também a cultura do estado. E estivemos lá, visitamos o cartório, a prefeitura, pessoalmente para passar. Então, assim, eles ficaram muito satisfeitos com esse a nossa ida. Até a esposa dele comentou que tinha uma situação da filha e ela disse assim, o que precisa é que o advogado faça que nem você, né? Vá até aquele local, visite pessoalmente, porque às vezes uma conversa olho a olho você resolve. Tu tem essa proximidade com o cliente, né? Isso, a gente procura ter. Por quê? Aquilo que eu te falei. A nossa formação, ela é para descobrir o real interesse. E aí, quando a gente fala de real interesse, tem um episódio, assim, do método Harvard de negociação, que é o que eu fui fazer o curso. Quem procurar na internet vai ver um videozinho que um dos professores, ele fala assim, que havia 2 crianças brigando, 2 irmãos, por uma laranja. Aí o pai chegou, né, e viram eles brigando, mas não perguntou o porquê. Isso tem muito, assim, do método Harvard. Por que você quer isso? Então, aí você vai... Não perguntou por que eles queriam a laranja. Ele pegou, cortou no meio e deu para cada um. Passado um tempo, ele resolveu pedir, depois disso, o porquê. Um queria chupar a laranja, o outro queria a casca da laranja para fazer um doce. Ou seja, os 2 poderiam ter ficado com a laranja inteira. Então, a gente brinca assim, não há como saber o real interesse sem ter uma conversa e sem pedir o porquê daquilo. Porque, às vezes, quando você vai me dar a tua motivação, eu vejo que não é exatamente aquilo que você quer, né? Aí a gente abre um leque de opções, a gente brinca, a gente aumenta o bolo, né? Abre um leque de opções para ver, não, peraí, mas dá para resolver de uma outra forma. Né? E aí a pessoa, é verdade, pois nunca tinha pensado nisso, entendeu? E isso você só consegue conversando. Legal, né? Que diferencial. E que recado tu daria, assim, último recado para a audiência, para quem está nos assistindo? Bom, o meu recado final, depois dessa conversa muito agradável que nós tivemos, né, é que você que tenha o mínimo de patrimônio ou que tenha uma empresa hoje, não deixe para o Estado governar e ficar com o seu patrimônio, que com certeza, nos próximos anos, se não nesse governo, em outro, a gente vai ter um aumento excessivo da alíquota, onde você vai deixar, sim, para o Estado. Então, assim, pense que você não quer deixar para suas sucessões, né, ou brigas, ou discórdias, ou até mesmo nada. Nenhum desse patrimônio que eu tenho certeza que você construiu com muito esforço, com muito trabalho. Então, por que não você agora em vida buscar uma solução para que você possa deixar que isso se perpetue para as próximas gerações? Que bonito que é aquelas famílias, aquelas empresas que a gente ouve há 200 anos, 100 anos. Outro dia eu ouvi da Balduco, né? 100 e não sei quantos anos. Que bonito que é isso quando a gente vê que segue
na família, toda essa que iniciou lá no início. A tradição, A né? tradição. Às vezes umas empresas que a gente ouve, era que a gente ouve da Tramontina, né? Era uma ferramenta, era um canivete. E olha o que se transformou, né? E enquanto famílias que a gente diz, olha o que tinha o pai e os filho, como é que é? Pai rico, filho pobre, neto pedindo esmola. Então, como você quer o seu futuro? Né? Perfeito. Então, isso eu acho que é bem importante que você, que está nos assistindo, que tem o mínimo de patrimônio possível, tem uma empresa, se preocupe e procure um profissional qualificado. Isso aí. Gente, que aula hoje, né? Muito obrigada, doutora. Obrigada, eu adorei o bate-papo. Advogada é assim, né? Até quando fala pouco, fala bastante. Então. Obrigadão. Tchau, galera.